Abrir sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 16. Nós vamos ler capítulo 16. Vamos começar no versículo 16 e vamos até o verso 26. Atos 16, versículo 16. Vamos lá. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro, e ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. E essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. E ela continuou fazendo isso por muitos dias, e finalmente Paulo ficou indignado e voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu ordeno que saia dela. E no mesmo instante o Espírito a deixou. E quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, eles agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar e nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. E este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. E de repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Esta é a palavra de Deus. Nós estamos aí, neste mês, com o tema A Fé Provoca Milagres. A fé provoca milagres. E hoje, o texto que me foi sugerido é este, no livro de Atos, E em especial aqui o verso 25, que diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Eles louvavam e cantavam louvores a Deus. Glória a Deus, Glória a Deus, porque Deus é maravilhoso e mesmo nos dias mais tristes, nós podemos, ainda assim, reconhecer a presença de Deus nas nossas vidas e nós podemos adorar o seu santo nome. Tem vários pássaros que cantam à noite. A região amazônica tem alguns que é um canto assim bem triste, que parece é algo assim terrível. Não estou me lembrando aqui, mas eu estava lendo hoje a respeito de pássaros que cantam à noite, e esse que canta na Amazônia é assim bem feio mesmo, não é bonito, não é um cântico bonito não. Mas nós temos aqui na nossa região o sabiá laranjeira. O sabiá laranjeira, ele canta na madrugada, ele canta à noite. Ele canta à noite, e o seu canto, ele chega até
70 decibéis, é algo assim alto, alto. Alguns moradores da capital já acordaram às madrugadas assim com o canto do sabiá. E as pessoas testemunham que é assim muito gostoso, né, ouvir esse canto. E ele canta geralmente na época da reprodução. Mas por que eu falo, né, à noite? Porque à noite é quando tudo está quieto. E geralmente à noite, quando você tenta dormir, e muitas vezes você não consegue devido às dificuldades do dia, os problemas para o dia seguinte, as lutas que vêm sobre as nossas vidas, os momentos de dificuldade que nós passamos e que muitas vezes nos fazem chorar, e murmurar muitas vezes diante de Deus. Mas vamos lá, vamos falar sobre Paulo e Silas. Então, nesse texto, nós encontramos aqui esses dois homens de Deus presos, passando por um momento muito difícil de suas vidas. Esta que é a segunda viagem de Paulo, Paulo e Silas, eles chegam ali a Filipos, e ali no sábado, eles pregam a palavra de Deus a umas mulheres que se ajuntaram, e ali eles encontram uma mulher que já serve a Deus. O nome dela é Lídia, e ela é uma vendedora de púrpura, e ela fica ali muito atenta à palavra pregada por Paulo. E depois ela é ali batizada, ela e toda a sua família. E o texto do capítulo 16 diz que Paulo e Silas foram constrangidos a ficarem em sua casa, no período que eles ficaram ali em Filipos. Então, eles foram ali muito bem recebidos. No verso 16, nós vemos que Paulo e Silas encontram uma jovem com espírito de adivinhação. E ela estava dando ali um lucro muito bom para os seus donos. Ela era escrava. Então, esse espírito que estava sobre ela, um espírito demoníaco, fazia com que ela adivinhasse. Ela olhava a pessoa, ela via a pessoa, ela conseguia prever ali o que se passava com a pessoa e tinha um espírito de adivinhação que era terrível. Mas até o inimigo reconhece quando o servo de Deus está presente. E o espírito que habitava aquela moça, ele começou a caminhar atrás de Paulo e Silas, e ele dizia assim: estes homens que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E ela ficou dias andando atrás deles e gritando e anunciando, olha só o poder de Deus, que até o inimigo reconhece que só o Senhor é Deus Altíssimo, e que aqueles homens estavam ali levando, anunciando o caminho da salvação, o caminho da salvação. E Paulo ficou perturbado com isso. Depois de vários dias ele falou: chega, já deu. E ele voltou-se e olhando para aquela moça, ele falou ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, saias dela. E na mesma hora, aquela jovem ficou liberta. E os seus senhores, eles perderam o lucro, eles perderam a sua fonte de renda. E ali, muito bravos, como nós lemos no texto, eles mandam prender Paulo e Silas. E toda a população da cidade ali se vira contra aqueles homens, e eles levam uma surra, são apresentados diante do magistrado, levam um açoite com varas,
Passam ali uma humilhação tremenda, né? E depois foram presos e colocados com os pés no tronco. Qual tem sido a nossa atitude diante das lutas da vida? Qual tem sido a nossa atitude quando nós passamos pelas dificuldades? Sabe, é terrível a gente tem dias que a gente pensa, fala, hoje eu não quero nem levantar da cama. Aliás, eu acho que vou entrar debaixo da cama, que assim ninguém me enxerga, ninguém me vê, né? Não estou para ninguém. Mas, sabe, para aquele que crê, para aquele que sabe que Deus está no controle, que Deus está no comando, nós temos a certeza que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Mas você tem sido adorador ou murmurador? Eu tenho sido adorador ou murmurador? As lutas, as dificuldades, as enfermidades, elas atingem a todas as pessoas. E cada um reage com o que tem dentro de si. E você, andando pela cidade, você conversando com as pessoas, você percebe que muitas vezes as pessoas reclamam muito, murmuram muito, sofrem muito, passam por lutas tremendas, né? E nós temos que crer numa coisa, que a nossa comunhão com Deus, ela nos dá alegria ao invés de tristeza. Podemos passar por lutas tremendas, podemos passar por dias difíceis, podemos até, muitas vezes, chorar, mas uma coisa é certa, Deus está conosco, Deus é o nosso consolo. Principalmente nesses dias de perdas terríveis. Ontem à noite eu conversando com a minha esposa, falando, olha, eu tenho olhado e eu vejo assim, com o coração muito pesado, porque pessoas assim do nosso convívio, pessoas que tivemos assim, temos um grande apreço, elas têm sido ceifadas, né? Por outros nós temos orado, porque se encontram enfermos, mas nós cremos que Deus tem sempre o melhor para os seus filhos, por isso nós continuamos orando, né? Hoje é um dia muito especial nisso, porque é o dia em que nós oramos, em que nós realmente buscamos ao Senhor, e a igreja fica 24 horas em oração, né? E são muitos os nomes ali que nós temos colocado diante de Deus, pedindo ao Senhor, né, que olhe com amor, com carinho para essas vidas, que traga, né, a cada uma a solução, né, que traga a cada um realmente a alegria de saber que o Senhor está no controle e nós podemos confiar. Então, Abacuque, no capítulo 3, ele fala algo assim que diz muito aos nossos corações. Lá no verso 17, do capítulo 3 de Abacuque, está assim, escrito assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Mesmo que eu esteja passando por necessidades, mesmo que eu esteja passando por lutas em casa, com aqueles a quem eu amo, no trabalho, mesmo que eu esteja passando por enfermidades,
Ainda assim, diz o profeta, todavia eu me alegro no Senhor, e eu exulto no Deus da minha salvação. Então tenha certeza, quando você busca no Senhor, quando você entrega na mão do Senhor, tenha certeza, Ele já está tratando da sua causa, Ele já está tratando do que concerne a sua vida, a sua família, aqueles a quem você ama, aqueles por quem você tem intercedido em oração. Deus está no controle. Então, agradeça, alegre-se, porque Deus está no controle. E é o mesmo Deus que, quando Paulo estava passando por um momento tão turbulento na vida, e ele escreve na carta aos Coríntios, lá na segunda carta, capítulo 12, e ele diz assim no texto da carta: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. E então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. A minha graça te basta. Foi isso que Deus falou para Paulo. Está passando por lutas? Fique tranquilo. A minha graça é sobre a sua vida. A minha graça é sobre a sua família. A minha graça é sobre aqueles seus queridos. A minha graça é sobre aqueles por quem você tem orado. Sabe por quê? Porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Quando estamos, passando pelas dificuldades, nós estamos sendo fortalecidos. Então creia, o Senhor vai te dar força nos momentos de lutas, nos momentos de fraqueza. E nós voltamos aqui para Paulo, né? Nós voltamos aqui para aquele momento que eles estavam ali murmurando, né? E eles falaram: Deus, já que o Senhor queria mandar a gente para cá, mas para a cadeia, Senhor, tem misericórdia. Eu sou um cara formado, eu sou aí um missionário, eu sou o apóstolo Paulo. Como é que vão ficar sabendo lá quando souber que estava preso, Senhor? Não. Eles começaram a cantar louvores, começaram a dar graças e glórias ao nome do Senhor. E não podia nem se mexer, porque os pés estavam no tronco. Imagine alguém com os pés, e eles podiam fazer o quê? No máximo era assim com a mãozinha, levantar as mãos e, mas eles estavam louvando. Se fosse eu, já estava xingando até, não estava. Mas Paulo e Silas estavam adorando ao Senhor, porque naquele momento de luta tremenda sobre a sua vida, eles tinham a certeza que a vitória do Senhor, ela vem, e nós só podemos ter essa certeza que Deus está conosco nos dias mais difíceis. A vitória do Senhor é certa. Outra coisa, e ainda melhor, em tudo Deus tem um propósito na sua vida. Sabe por quê? Porque as pessoas observam, o seu exemplo é luz. Então, quando você passa pela luta, mas passa adorando, passa exaltando, passa dando graças ao nome do Senhor, coisas estão acontecendo, pessoas estão vendo. E o texto aqui de Paulo, de Atos, diz aqui que
os outros presos, eles observavam, né? Eles observavam e via aqueles dois cantando e adorando o nome do Senhor, né? E o texto fala, e os outros presos observavam. Sabe, tem sempre alguém observando a sua vida e as suas reações diante das lutas e dificuldades. E isso tem fortalecido a vida de muitas pessoas, porque ela falava, esse é um servo do Deus Altíssimo, eu quero ser assim, eu quero também caminhar, sabendo que nos dias mais difíceis Deus caminha comigo. E aqueles homens, eles foram humilhados, isso porque eles libertaram aquela moça de uma possessão demoníaca. Eles foram humilhados, eles foram, como diz na minha terra, surrados, foram açoitados, presos, e ainda seus pés ficaram presos ali naquele tronco. Eles não podiam nem ao menos se mexer. Mas eles estavam sendo observados. Deus tinha algo para fazer. E eles estavam fazendo o quê? Louvando, glorificando o nome do Senhor nosso Deus. Sabe, nós vivemos um tempo em que nós procuramos o milagre. Nós queremos, pedimos a Deus, Senhor, eu preciso da cura. Senhor, eu preciso que o Senhor olhe para a minha vida financeira, olhe, sabe, eu não tenho um carro melhor, eu tenho tantos problemas conjugais, eu tenho, sabe, problemas sentimentais e tantos outros problemas que nós pedimos a Deus que haja um milagre nas nossas vidas. Você sabe qual que é o maior milagre de Deus na sua vida? É o milagre da salvação em Cristo Jesus. Eu sei que muitos prometem para você, olha, se você fizer a campanha, sabe, existe uma coisa que você não precisa fazer campanha. Você precisa receber Jesus no seu coração. Este é o maior milagre que pode acontecer nas nossas vidas, né? Então, tudo começa quando nós temos um encontro real com o Salvador. Quando nós recebemos de Deus esta certeza de vida eterna. E naquela situação ali na cadeia, foi preciso que Paulo e Silas fossem humilhados, passassem por tantas dificuldades, mas o milagre era muito grande. Era a vida de um homem e toda a sua família que estava ali, naquele lugar, e que Deus queria alcançar. Por isso eles foram colocados ali. Sabe, onde você estiver, onde Deus te colocar, é porque ali Ele quer fazer milagres. E o grande milagre é o milagre da salvação. Hoje de manhã, uma cliente do Uber, né, que eu faço durante a semana, ela me ligou e falou assim, você pode vir rápido aqui? Eu estou em tal lugar. Eu falei, vou sim. E saí, fui e cheguei no local, estava lá a cliente e uma senhora sentada na sarjeta. Ela falou, essa senhora estava aqui passando mal e ela está assim muito desorientada e se você pode levar ela para casa. Eu falei, claro, tranquilamente. E aquela senhora foi comigo, eu a levei para casa. E no caminho ela dizendo, olha, meu marido morreu faz 4 anos e eu não tenho, perdi a graça, não tem mais sentido. E eu conversei um pouco com ela até chegar em casa e falei, olha, creia,
que o maior desejo do seu esposo era te ver feliz. Não assim, não assim. E conversei bastante com ela e quando ela desceu do carro, ela falou: olha, muito obrigado, viu? Muito obrigado. E, sabe, nós estamos vivendo dias assim, em que as pessoas estão muitas vezes desorientadas. E essa pandemia tem feito muito isso, porque muitas vezes estamos, do nada nós perdemos nossos queridos, do nada de repente, nós ficamos sem aqueles que amamos. Então é muito fácil a pessoa perder assim o sentido da vida. E você foi chamado justamente para estar no lugar certo, na hora certa, porque Deus tem um propósito. Paulo e Silas passaram ali muita humilhação, mas eles foram usados para a glória de Deus. Então, nos momentos mais difíceis, não murmure, cante louvores. Adore ao Senhor da sua salvação. Então, vivemos um tempo muito difícil, mas vivemos um tempo em que somos e seremos usados para o louvor da glória do Senhor. Louvor da glória do Senhor. Nosso Deus quer que nós, como seus filhos amados, louvemos o seu nome, mesmo nos dias mais escuros. Porque como aquele sabiá que desperta de madrugada todo mundo, ali com o seu canto, assim também nos dias escuros da vida, entoe louvores, dê graças a Deus, cante ao Senhor, mostre que você tem um Deus que é poderoso, e é um Deus que salva, é um Deus que cura. E eu deixo para você a promessa do Senhor, lá em Deuteronômio 28, 2, que diz: e as bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. E isso é resultante da obediência ao Senhor, o seu Deus. Então essa é a palavra de Deus para as nossas vidas. Creia, Deus quer te usar. Mesmo nos dias em que você perde o ânimo, mas não deixe de agradecer, não deixe de adorar, não deixe de louvar o nome do Senhor, e você vai ver que a vitória vem em nome de Jesus. Amém? Que Deus